Eu passaria agora a palavra ao professor Ayrton, que tem ministrado aulas em várias universidades, no campo da pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, e tem tido uma visão, às vezes, um pouco triste a respeito dessa questão educacional. Então, professor Ayrton. Boa noite a todos. Quero agradecer o professor Leonídio pelo convite e agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria de colocar aqui a todos uma reflexão que eu escrevi aqui, alguns tópicos, e quero estar dentro do horário para evitarmos transtornos aí, sobretudo a participação de vocês. Então eu quero iniciar a minha fala aqui dizendo que é verdade que muitos de nós, inclusive eu mesmo, nós podemos encontrar muitas semelhanças entre o ensino convencional, dito presencial, e o que nós convencionamos chamar de ensino à distância. Agora, qual a diferença se lemos um livro do qual o escritor está separado de nós não só pela distância, mas também pelas gerações ou pelos séculos? Não obstante essa distância existir, o escritor nos ensina de modo muito semelhante ao mestre que está a poucos metros de nós, dividindo conosco o seu saber. A ambos dedicamos a nossa atenção por minutos ou horas. Esse livro, do qual eu falei, pode estar impresso em papel ou ter suas páginas projetadas na tela de um tablet, como esse aqui. Ou pode ter sido comprado em uma livraria ou baixado de um site da internet. Qual a diferença de uma aula virtual, onde com um toque na tela do aparelho celular ou de um tablet faz iniciar uma aula em áudio e vídeo, onde me acho sentado numa poltrona confortável em minha casa, ou uma aula presencial, onde estou sentado em uma cadeira numa sala com dezenas de outras pessoas que se deslocaram dos locais mais distantes da cidade para o mesmo lugar? Eu creio, pessoalmente, que rigorosamente não há nenhuma diferença que seja digna de nota para o ensino em si, intrinsecamente falando. Porém, eu quero lhe sugerir, nessa reflexão, para que possamos entender a gravidade do assunto quando lidamos não necessariamente com aqueles que ensinam, mas com aqueles que aprendem o ensino e que depois irão aplicá-lo na vida profissional. O ensino que, em tese, aprenderam. Entretanto, eu penso que ensino à distância seja um termo, eu diria, mal cunhado. Talvez fosse melhor chamá-lo de aprendizado à distância e não ensino à distância. Acredito que assim fique melhor para que compreendamos o que nos interessa aqui verdadeiramente, que não é o sujeito do ensino, mas o seu objeto. Desse modo, a pergunta não está posta a como o ensino é transmitido, mas como o aprendizado é recebido e aplicado. Não se trata de como o emissor ensina, como o professor ensina, mas como o receptor, o aluno, aprende e aplica esse aprendizado na vida profissional. Ademais, não se trata, eu admito, de debater nesse momento o conteúdo, mas a forma do aprendizado, pela simples razão de que é o objeto do ensino, e não o sujeito dele, que deve ser nesse momento levado em conta. Por conta dessa talvez revolução copernicana, é que podemos refletir com base no fim, e não no meio, ou seja, de como esse que aprende poderá e terá condições de aplicar de modo pleno o aprendizado recebido na vida profissional. Então, marcando essas propaladas vantagens do ensino à distância, chamado de ensino à distância, podemos considerar, por exemplo, a não necessidade do deslocamento a um local, a construção de um horário adequado à necessidade e à vida de cada um, usar o tempo de deslocamento para isso, para esse ensino, usar o tempo doméstico, participar de fóruns virtuais, permitir o conforto de iniciar, pausar e continuar o estudo, custos menores por não ter-se necessidade de uma estrutura predial e etc, etc, muitas outras vantagens que certamente eu e vocês poderíamos, em nos debruçando mais alguns minutos sobre o tema, conseguiríamos juntos aí relacionar.
Mas quero aqui fazer questão de levarmos em conta o aprendizado para quem aprende e como esse que aprende irá aplicar o que aprendeu. Lembro-lhes que o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho são profissionais que irão, no limite, permitir que uma organização, por menor que seja ou por maior que seja, contribua decisivamente e estrategicamente com respeito ao que essa organização deva fazer. O que significa dizer quanto irá investir em projeto, material, mão de obra, no ano presente, no próximo. Leve-se em conta a indústria nacional de bens duráveis, de uma forma geral, é claro, salvo raríssimas exceções que sempre existem. Ela produz o que pode, em geral com maquinário obsoleto, para não dizer sucateado, deixando o ônus da segurança para operadores e mantenedores, o que deve-se à nossa também indústria de máquinas, encolhendo cada vez mais e importando equipamentos aquém ou muito aquém das nossas, diga-se, boas normas regulamentadoras, gerando custos adicionais de adequação que os profissionais de segurança têm pouco ou nenhum lastro teórico ou prático, em sua imensa maioria, em contribuir com propostas ou com gestões que conduzam as organizações a melhores soluções. Ouça-se, as mais eficazes, duradouras e baratas. Nosso material humano a cada ano empobrece. Os profissionais da segurança que produzem seus trabalhos via de regra, escrevendo relatórios, pareceres e laudos, estão cada vez mais aquém do desafio que o mercado lhes impõe. Leem pouco, escrevem menos ainda, compreendem menos ainda. E quando escrevem, se valem do que já existe, por muitas vezes de modo superficial, não oferecendo ao seu contratante respostas realmente claras e sem tergiversação. A minha experiência, acompanhando desde materiais fornecidos por peritos judiciais, sejam eles voltados a varas trabalhistas, criminais, cíveis, não importa, tem sido pontuada na constatação de baixíssimo nível das manifestações, pautadas num conhecimento limitadíssimo, próprio da pesquisa restrita por um espírito extremamente preguiçoso, de baixíssima densidade de argumentos, sem base técnica, talvez proporcional ao salário, ou aos honorários, ou à remuneração em geral. Com alunos de curso de pós-graduação em segurança do trabalho, nem se diga. As avaliações que propõem, em geral, trabalhos em grupo são lastimáveis. Não tem disciplina, nem no texto, nem no tema, em nada. Não se preocupam em ao menos escrever o que extraem da internet, reescrever, melhor dizendo, o que extraem da internet, deixando o trabalho fora de formatação, quando nem ao menos se dignam em concluir o tema do trabalho, colocando sua opinião, que nós orientamos que deva constar no trabalho, ou nem mesmo expõem uma bibliografia. Assim, meus amigos, o que esperar dos resultados de um aprendizado à distância? Como garantir que será eficiente e propiciará aos que aprendem à distância os instrumentos mínimos de que a aplicação do aprendizado não será sofrível, ou ainda superficial, ralo, sem densidade ou inexistente? É isso que esperamos de uma carga horária reduzida a 360 horas obrigatórias? Alguém aqui acredita que essa marca de 360 horas mínimas, estando estipulada, as instituições de ensino irão considerá-la de fato como mínima, vindo a fazer uso de carga horária de mais do que isso? Ou se portarão, como desde 2005 as empresas que adquirem os cursos básico e complementar, por exemplo, da NR10, com a carga horária mínima de 40 horas? Acaso os senhores creem que alguma empresa de treinamento consegue vender um curso com mais de 40 horas, desses que eu citei, a alguma organização do país que tenha profissionais de eletricidade? Eu não tenho dúvidas de que, com base no que tenho visto nesses 30 anos de profissão, que embutem 15 anos de docência, e em todas as observações e contatos que tenho feito com profissionais nesse país afora, só posso lhes afirmar que, como profissional e como responsável em ensinar,
Vejo com pesar a perspectiva que se use o dito ensino à distância, para mim negativamente famigerado, para difundir o aprendizado, uma vez que já a atual formação e graduação do estudante por meio do ensino convencional o faz chegar a um curso de pós-graduação de forma que sua capacitação seja tão reduzida, conduzindo a uma aplicação prática na vida profissional já tão sofrível. Faço votos que vocês que me ouvem dizer essas palavras, ainda que limitadas pelo tempo desse evento, possam se sensibilizar, no sentido de rever posições e se voltarem ao bom senso, próprio daqueles que são responsáveis e decididamente afeitos a buscarem respostas claras e objetivas, lembrando quanto o alvo é importante ao arqueiro. Nosso alvo é móvel, não é estático. Nosso alvo requer de nós habilidade, baseada na experiência, na vivência e, sobretudo, no fato de nós mesmos termos sido objeto do ensino de tantos destacados mestres, alguns felizmente aqui presentes. Nosso alvo, num primeiro momento, é quem aprende e aplica o que ensinamos. Sermos exigentes, cobrarmos deles, dos alunos, o mínimo aceitável de dedicação e denodo, não é compatível com a redução de carga horária. Ou relegarmos a eles a responsabilidade de aprenderem solitários, à distância, sem se sociabilizarem, mas interagirem, de fato, com mestres e colegas como pessoas, e não como linhas de texto virtual, como olhando nos olhos, observando os riscos do ambiente de trabalho, qualquer que seja, pesquisando, buscando respostas e se posicionando com clareza, como se espera que um profissional de segurança deva ser e viver sua vocação. Sem pessoas não há segurança do trabalho. Lembro que não trabalhamos por segurança de coisas, mas trabalhamos por vidas, por homens e mulheres dedicados ao trabalho como seu meio honesto e digno de vida. Esses aí são, no limite, os nossos alvos, depois daqueles que aprendem, os que merecem nosso debruçar aos temas que os afligem. Sobretudo, o desafio de voltar para casa depois do trabalho sem que um só fio de cabelo lhes caia da cabeça por causa de um acidente com uma máquina, uma instalação elétrica ou qualquer coisa semelhante que seja. Por isso, desejamos que o profissional de segurança seja plenamente capaz na aplicação do seu conhecimento. A parte que nos cabe, seguiremos fazendo. Muito obrigado. Obrigado. Ainda eu consigo, apesar da minha idade, ficar emocionado. Pessoal, jovem, façam reflexão, pelo amor de Deus, nessas palavras do caro amigo Ayrton. São muito sábias, pessoal. Gostaria que vocês fossem grandiosos. Se dependesse de mim, da minha torcida, vocês serão muito, serão aquilo que eu apregou. O profissional, a profissional.